Caro agente de crédito do Banco do Povo Paulista. Olá! O Banco do Povo Paulista, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, elaborou um questionário com o objetivo de avaliar e melhorar os nossos serviços. É muito importante que este questionário seja respondido da forma correta. E para isso, contamos com a sua ajuda, que, além disso, você concorrerá a um prêmio. Não é bacana? A sua unidade do Banco do Povo já deve ter recebido ou receberá em breve questionários em papel e uma relação de clientes para entrevistar. Solicitamos que você e seus colegas de unidade entrevistem os clientes que constam nesta lista. Durante as entrevistas, você irá registrar as respostas neste questionário. Depois disso, as respostas deverão ser passadas para um formulário eletrônico na internet, que é muito fácil e simples de preencher. Após as entrevistas, a sua unidade do Banco do Povo irá concorrer a um prêmio de R$ 1.000 para você e seus colegas dividirem. Para poder concorrer ao prêmio, basta aplicar os questionários de forma correta e transmitir os dados para um formulário na internet. Se o formulário preenchido pela sua unidade for sorteado, faremos uma breve checagem das informações e você e seus colegas ganharão R$ 1.000. No total, serão 5 unidades do Banco do Povo premiadas. Portanto, quanto mais entrevistas a sua unidade fizer de forma correta, maior a chance de ganhar. Pedimos que preste bastante atenção nas instruções de como preencher o questionário e faça as perguntas de modo que o entrevistado entenda o que está sendo perguntado. Uma dica importante: leia o questionário antes de iniciar as entrevistas. Tente se familiarizar com as questões e a forma de preenchimento. Isso pode tornar as suas entrevistas mais fáceis e rápidas. Apresentarei agora algumas orientações para o preenchimento correto do questionário. Sugerimos que você acompanhe as instruções a seguir com o questionário de papel em mãos. Antes de começar as suas entrevistas, é muito importante esclarecer para os clientes que as respostas fornecidas serão usadas apenas para fins de pesquisa e que as respostas cedidas jamais serão usadas para fiscalizar ou prejudicar o cliente. O questionário deve ser preenchido a lápis e sem rasuras. Os nomes dos clientes a serem entrevistados já estão preenchidos no questionário em papel. Os campos de identificação do agente entrevistador devem ser preenchidos conforme o exemplo, com letra de forma e contendo apenas uma letra por espaço disponível. Da mesma forma, todas as perguntas em que haja respostas numéricas devem ter apenas um número por campo. Caso o cliente não queira responder uma pergunta numérica, deixe em branco no formulário em papel. Questões de múltipla escolha devem ser respondidas com um X e apenas uma alternativa deve ser selecionada. Para esse tipo de questão, se o cliente disser que não sabe a resposta ou preferiu não responder, marque um X no campo não sabe, não respondeu. Algumas questões envolvem diversas perguntas simultaneamente. É importante que todas essas perguntas sejam feitas separadamente e as respostas prontamente anotadas. Por exemplo, nas questões em que as opções hoje, há 1 ano e em 2006, você deve certificar que o entrevistado tenha dado a resposta correta para cada uma das 3 datas. Além disso, mesmo que o entrevistado tenha entrado no programa recentemente, essas perguntas devem ser feitas. Caso o entrevistado tenha dificuldade em recordar do ano de 2006, você pode lembrá-lo de que foi o ano da Copa do Mundo da Alemanha e também da reeleição do nosso ex-presidente Lula. Vamos considerar um exemplo. Suponha que o seu João, dono de uma padaria, está na lista de clientes que você recebeu para entrevistar. Seu João é casado com a dona Maria e tem 2 filhos, Rodrigo e Joana. Mas Joana casou-se em 2007 e vive com seu marido em outra casa. Na questão 10, por exemplo, pergunta-se quantas pessoas vivem no domicílio hoje, há 1 ano e em 2006. No caso do seu João, hoje e há 1 ano seriam 3 pessoas, mas em 2006, 4, porque Joana ainda mora com a família. Existem diversas perguntas como esta no questionário e a lógica de preenchimento é a mesma. Um ponto importante que você já deve ter percebido é que nas questões em que nos referimos ao domicílio ou residência, estamos falando do local onde o entrevistado mora, ou seja, a casa ou o apartamento dele. Vamos olhar agora mais um exemplo de questão
em que se pede informações a respeito de hoje e do passado. Neste caso, é uma questão de múltipla escolha, ou seja, você deve preencher com um X. Na questão 30, perguntamos se há acesso na internet no domicílio. Vamos imaginar que o seu João instalou a internet em sua casa pela primeira vez na última semana. Até então, ele não tinha acesso. Neste caso, você deve preencher com um X em sim na linha correspondente a hoje e não nas linhas correspondentes a um ano e em 2006. Novamente, como nas questões numéricas, existem diversas outras perguntas deste tipo no questionário, e a lógica de preenchimento é a mesma. Ok, vamos olhar agora com um pouco mais de atenção em algumas questões que podem gerar dúvidas durante a entrevista. Na questão 37, quando falamos de renda líquida do negócio, queremos dizer o lucro, ou seja, o valor que o entrevistado tira do negócio. Por exemplo, se a padaria do seu João vender R$1.000 em pães em um mês e gastar 600 em farinha, luz, água e etc., isso quer dizer que a sua renda líquida é 1.000 menos 600, ou seja, R$400. Se o cliente não souber a sua renda líquida, não tem problema nenhum. Peça uma resposta aproximada. Entre as questões 54 e 60, fazemos algumas perguntas referentes à situação do seu negócio hoje, há um ano e em 2006. Você só deve dar a resposta referente aos anos em que o negócio já estava funcionando. Deixe em branco as questões sobre os anos em que o negócio ainda não existia. Por exemplo, se a padaria do seu João abriu em 2007, há um ano ele tinha 2 funcionários fixos. Hoje, ele tem 3 funcionários fixos. Deve-se preencher 3 na questão 58A, 2 na questão 58B e deixar a 58C em branco. Uma coisa muito importante de se notar é que se o negócio já estava funcionando em 2006 ou há um ano, você deve obter as respostas mesmo que o cliente não tivesse tomado empréstimo no Banco do Povo. Ou seja, se o seu João não tivesse tomado empréstimo há um ano, você deveria preencher a questão 58B, pois a sua padaria já estava funcionando. No final do questionário, há uma questão aberta com pedido de sugestões e comentário. Fique à vontade para escrever qualquer coisa importante que o cliente tenha a comentar. Pedimos que tente se limitar a menos de 50 palavras. Depois de entrevistar um cliente, você deve passar as suas informações para o nosso questionário eletrônico. As informações a serem disponibilizadas no questionário eletrônico devem ser iguais à do questionário em papel. É muito fácil de preencher, basta acessar o endereço pesquisa.fip.org.br/Banco do Povo que a seguinte página irá aparecer. É fundamental que você identifique corretamente com o seu nome, o nome do cliente e da sua unidade do Banco do Povo. Essas informações são muito importantes para nós. E também para que possamos identificá-lo para premiar a sua unidade caso o seu questionário tenha sido selecionado. Nas questões deste formato, você deve clicar sobre uma das bolinhas correspondente à resposta do questionário. Em algumas questões, como na 4, selecione uma das respostas possíveis. Para isto, clique na palavra Selecione, mova o cursor para a opção correta e clique novamente. Caso o cliente não tenha respondido a uma questão numérica, deve-se selecionar a opção Não sabe/Não respondeu. Note que algumas questões que no questionário de papel aparecem juntas e em bloco, aparecem separadas no formulário da internet. Um exemplo disso é a questão de número 19. É claro que as respostas da internet devem ser as mesmas do questionário em papel. Na questão 67, você pode escrever os comentários do seu cliente. Por favor, limite seu comentário a menos de 50 palavras. Se o seu cliente não tiver nenhum comentário a fazer, você pode deixar essa resposta em branco. Depois de preenchida essa última questão, basta clicar no botão Enviar e pronto, o seu formulário terá sido enviado corretamente. Aí, basta torcer para ele ser sorteado e você e seus colegas de unidade poderão dividir um prêmio de R$1.000. Os questionários deverão ser submetidos na internet até o dia 27 de maio. Questionários submetidos depois desta data não entrarão no sorteio. Depois de preenchidos os formulários, os questionários em papel devem ser enviados para o escritório do Banco do Povo, em São Paulo. Basta usar o envelope que veio no pacote junto com os questionários.
Se tiver alguma dúvida, mande um e-mail para bancodopovo@fip.org.br e teremos o imenso prazer de responder prontamente. Gostaríamos de agradecer pela sua colaboração. É muito importante para nós conhecermos os nossos clientes e aprendermos sobre como o nosso programa afeta a vida deles. Ficamos muitíssimos gratos e lhes desejamos muito boa sorte!